Olá, turminha! Cadê os meus alunos? Onde estão os meus coleguinhas de classe que estão aqui todos os dias, isso mesmo, diariamente, aqui comigo, com a professora Daniele, para aprender um pouquinho mais de língua portuguesa. Estão preparados para mais um dia de aula? Ótimo, maravilha! Então vamos conhecer o nosso conteúdo de hoje? Meu Deus do céu, professor, eu não entendi o conteúdo, eu não entendi a habilidade, mas nós vamos já descobrir. Então vamos à nossa hora de estudar? Vem comigo. Como vocês são aí? Me digam um pouquinho sobre vocês. São altos, baixos, magros, gordinhos, inteligentes? E como eu estou hoje? Quais são as minhas características? Falam aí um pouquinho sobre mim agora. Eu sou morena, cabelos cacheados, o que mais? Bonita, né? Eu sei. É sobre isso que nós vamos estudar um pouquinho de adjetivos. Professora, mas eu ainda não estou compreendendo. Para vocês entenderem melhor, assista esse vídeo. Vamos lá. As borboletas. As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então, ó que escuridão! Cecília Meirelles. Gostaram desse texto? Gostaram desse poema? Eu acho ele maravilhoso. Ele está falando o quê? Ele está descrevendo características das borboletas. Para vocês entenderem melhor, observem essas palavras. Observem, as borboletas estão no centro da tela. E ao redor dela, nós temos várias palavras. Quais são elas? Alegres, bonitinhas, brancas, pretas, azuis, amarelinhas, belas, amarelas e francas. São as palavras que estavam no texto, né? No texto. Brancas, azuis, amarelas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas azuis gostam muito de luz. Então eles foram descrevendo as características dessas borboletas. Todas essas palavras apontam as características do substantivo borboleta. Ou seja, olha aqui para mim. O substantivo é daquilo que nós estamos falando. As características é aquilo que nós estamos falando daquele substantivo. Por exemplo, o meu casaco é preto. Então, é uma característica do substantivo casaco. A minha caneta é comprida. Então, qual é a característica desse substantivo? Qual é o substantivo? Caneta. E qual é a característica? Comprida. Para vocês entenderem melhor, vamos desvendar os segredos das palavras. Observem aqui. Vamos desvendar agora. Tá vendo que ele está procurando? Ele está aí caçando alguma coisa? E é isso que nós vamos fazer agora. Mas o que é um adjetivo? O que é um adjetivo? Leiam comigo no 3. 1, 2, 3. Os adjetivos compreendem a classe gramatical, cuja função é acompanhar e modificar os substantivos, atribuindo-lhes o quê? Uma característica ou particularidade, ou seja, vai falar justamente algo a respeito do substantivo. O substantivo pode ser só uma pessoa? Um objeto? Pode ser um objeto, uma cadeira. A cadeira é rosa. O céu é azul. No céu é azul. Qual é o substantivo? Céu. E qual é o adjetivo? Azul. Então, o adjetivo ele vai acompanhar, ele vai dar uma característica ao substantivo. Para vocês entenderem melhor, observem esse vídeo. Era uma galinha cor-de-rosa
Metida chique toda orgulhosa, que detestava pisar no chão, cheio de lama do galinheiro. Ficava no alto do puleiro e, quando saía do lugar, batia as asas para voar, mas seus pés acabavam na lama. Aí armava o maior chilique, cacarejava, bicava o galo e depois, com ar de rainha, lavava os pés numa pocinha. Duda Machado. Que galinha metida! Vamos descobrir nesse texto agora as características? Leiam aqui comigo. A galinha cor-de-rosa. Esse é o mesmo texto que nós acabamos de ler. E nós acabamos de ver, né? E ouvir. Agora nós vamos ler e vamos identificar os adjetivos desse texto. Ou seja, da galinha. Quais são as características dela, tá bom? Era uma galinha cor-de-rosa. Metida chique, toda orgulhosa, que detestava pisar no chão, cheio de lama do galinheiro. Ficava no alto do puleiro e, quando saía do lugar, batia as asas para voar, mas seus pés acabavam na lama. Aí armava o maior chilique, cacarejava, bicava o galo e depois, com ar de rainha, lavava os pés numa pocinha. Já descobriram quais são os adjetivos desse texto? Lembrando que os adjetivos vão acompanhar quem? O substantivo. Então, nós vamos aqui juntamente agora circular. Vamos lá. Era uma galinha cor-de-rosa. Tá acompanhando? Tá dando uma característica à galinha? Sim. Então, a palavra cor-de-rosa é um adjetivo. Era uma galinha cor-de-rosa. Estou dando uma característica à galinha. Metida chique, toda orgulhosa. Metida chique seria um adjetivo, crianças? Não, não seria. Por quê? Porque só está falando uma expressão da galinha. Não está dizendo uma característica dela. Voltando ao texto, metida chique, toda orgulhosa. Agora, toda orgulhosa é um adjetivo. Vamos ver se encontramos mais algum? Que detestava pisar no chão, cheio de lama do galinheiro. Ficava no alto do puleiro e, quando saía do lugar, batia as asas para voar, mas seus pés acabavam na lama. Tem algum adjetivo aí dela? Não, não tem aqui. Vamos ver se tem aqui. Aí armava o maior chilique, cacarejava, bicava o galo e depois, com ar de rainha, lavava os pés numa pocinha. Tem algum adjetivo? Lembrando que o adjetivo acompanha o substantivo e o adjetivo dá característica ao substantivo. Tem algum aí? Não. Agora que vocês já sabem o que é um adjetivo, que ele dá característica a qualquer substantivo, objeto, fruta, animal, pessoa, nós vamos fazer o quê? Nós vamos brincar um pouquinho com os adjetivos, tá certo? Então, nós vamos brincar um pouquinho com os adjetivos. Gente, não esqueçam, os adjetivos são o quê? Características que acompanham o substantivo, que acompanham alguém. Por exemplo, a professora Daniele é muito bonita. Qual é o adjetivo? Bonita, porque eu sou muito bonita. E metida, né, gente? Verdade. Agora, olha só. Eu vou dizer aqui os adjetivos, ou seja, as características de algumas frutas. E vocês, aí em casa, terão de descobrir, tá certo? Vamos lá. Agora nós vamos brincar com esse jogo dos adjetivos. Quem sou eu? Presta atenção. Deixa eu pensar aqui em uma fruta para vocês. Ah, já sei. Nasci de uma palmeira. Às vezes sou vermelha ou laranja. Às vezes sou amarela. Que fruta é essa? Para me devorar, deve me pôr numa panela e cozinhar. Quem sou eu? Quem eu sou? Que fruta é essa? Já sabem, é aqui da nossa região. É muito gostosa com café. Esses adjetivos, essas características que eu acabei de dar, são de qual fruta? 1, 2, 3. Quem acertou? É o quê? Muito bem, pupunha.
Vamos repetir os adjetivos dela? O que foi que eu falei? Ela pode ser vermelha, ela pode ser laranja, ela também é amarela, às vezes nasceu de uma palmeira e pra gente comer ela, pode comer crua direto da árvore? Não, precisa ir para a panela. Muito bem. Agora que vocês já entenderam mais ou menos como funciona esse jogo, vamos ao nosso próximo adjetivo, a nossa próxima característica. Deixa eu pensar numa outra aqui. Lembrei. Sou verde, mas não sou alface. Venho também em cacho, mas não sou banana. Quem sou eu? Pensa aí. Repetindo. Sou verde, mas não sou alface. Venho também em cacho, mas não sou banana. Quem sou eu? Qual será essa fruta, crianças? Fazem ideia? Eu sei qual é. Quem acertou? Quem que vem em cacho? É verde, mas não é banana? Muito bem, para quem acertou é a uva. Muito bem, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando os adjetivos. E através dos adjetivos, que são as características, nós estamos descobrindo os substantivos, que são quem? As frutas. Entenderam? Querem mais um? Então vamos mais um. Deixa eu pensar aqui em outra fruta. Essa vai ser difícil. Eu acho que vocês são tão inteligentes. Vamos lá. Por dentro, eu sou vermelha. Por fora, toda verdinha. Já sabem, né? Com sementes bem pretinhas. Todos me saboreiam. Eu amo essa fruta. Que fruta é essa? Não sabem? Vou repetir mais uma vez. Por dentro, eu sou vermelha. Por fora, eu sou verdinha, toda verdinha, com sementes bem pretinhas. Todos me saboreiam. Eu sou a... Vamos descobrir? Sou a melancia. Muito bem. Vocês são tão inteligentes, crianças. Então, agora que vocês já sabem o que é um substantivo, que ele dá o quê? O substantivo é o objeto, ele pode ser uma pessoa, ele pode ser uma fruta, e o adjetivo é o quê? É o que dá característica a esse substantivo. Vamos lá, me digam um pouquinho agora dos adjetivos de vocês. Vocês podem ir aí na casa de vocês, procurar qualquer objeto e dizer a característica dele. É importante, crianças, que vocês saibam fazer essa identificação. Por quê? Porque no texto vão ocorrer muito isso. Às vezes nós lemos um texto e não descobrimos quais são os adjetivos daquele determinado substantivo que ali está. Agora que vocês já descobriram, vamos ao nosso exercitando. Vamos exercitar? Vamos ver se aprendemos aquilo que nós estudamos hoje? Então vamos lá juntamente comigo, leiam esse texto. A Teia de Aranha. É um poema aí de Edson Gabriel Garcia. O que ele diz? A aranha, delicada e cuidadosa, tece os fios de sua teia, cruzando linhas e destinos do mundo, tão alheia em beleza de prata o brilho do sol. Olha aqui para mim, vocês não podem confundir o adjetivo, que são as características de um objeto, do substantivo, de uma cadeira, de um determinado objeto ou pessoa, com o quê? Com o que ela faz, tá? Observem bem esse texto para vocês não confundirem o que ela faz com as características dela, tá certo? Vamos ler mais uma vez. A aranha, delicada e cuidadosa, tece os fios de sua teia, cruzando linhas e destinos do mundo tão alheia, em beleza de prata o brilho do sol. E o que vocês vão precisar me responder? Quais são os adjetivos que qualificam a aranha? Questão A, aranha e teia. B, delicada e cuidadosa. C, linhas e destinos. Ou a opção D, sol e fio.
Qual seria? Vocês vão ter aí um tempo para reler o texto e responder depois, tá certo? Então vamos lá à nossa questão 2. Leia a capa desse livro. Se aproxime bem da TV para enxergar bem, tá certo? O Menino Azul e a Família Colorida, de Lúcia Brandão. Já observaram? Leram a capa? Depois que vocês fizerem isso, nós vamos responder a questão número 2. A palavra que caracteriza o nome do menino é A, azul, B, colorida, C, família ou D, ilustração. Vocês vão voltar à capa e vão responder. Lembrando que a caracterização de um determinado substantivo se chama adjetivo. Guardam isso no coração e na mente de vocês para quando tiver a provinha aí, vocês responderem. Aí nós temos esse outro texto, que é uma adivinha. Vamos ler comigo no 3. 1, 2, 3. Responda depressa, não seja bocó. Está no pomar e no seu paletó. O que é? Já sabem? Responda depressa, não seja bocó. Está no pomar e no seu paletó. O que é? Eu sei o que é. Tá muito fácil. E aí vocês vão responder. Qual é a palavra da adivinha que é um adjetivo? Bocó, pomar, paletó ou depressa? Qual dessas palavras que está no texto da adivinha é um adjetivo? Já sabem? Que bom! Então agora vocês vão reler e vão ter aí o tempinho para vocês pensarem com calma e responder. Então vamos lá, vamos resolver as nossas atividades.
Vamos resolver? Responderam certinho? Acertaram todas? É isso que eu quero ver agora. Vamos lá, qual foi o nosso primeiro texto? A teia da aranha. A aranha, delicada e cuidadosa, tece os fios de sua teia, cruzando linhas e destinos do mundo tão alheia. Em beleza de prata, o brilho do sol. Que poema maravilhoso, né? Então, o que vocês responderam aí? Quais são os adjetivos que qualificam a aranha, crianças? Questão A, aranha e teia. Questão B, delicada e cuidadosa. Questão C, linhas e destinos. Questão D, sol e fio. O que vocês responderam aí? Lembrando que os adjetivos são os que qualificam a aranha, são as características dela. Quem respondeu a questão B, delicada e cuidadosa, lembra que o adjetivo ele acompanha o substantivo. Então, quem marcou delicada e cuidadosa, acertou. Muito bem, parabéns. Vamos ao nosso próximo texto, que é a capa desse livro. O que está escrito aí? O quê? Muito bem. O menino azul e a família colorida. O menino azul e a família colorida. Vamos lá. A palavra que caracteriza o nome do menino é A, azul, B, colorida, C, família ou D, ilustração. Muito fácil, né, crianças? É a letra A, o menino azul. Muito bem, quem acertou aí, parabéns. Já estão sabendo como funciona. Leia a adivinha, responda depressa, não seja bocó, está no pomar e no seu paletó. O que é? É a manga, né? Mas leiam mais uma vez essa adivinha. Responda depressa, não seja bocó, está no pomar e no seu paletó. O que é? Vocês vão responder o quê? Qual é a palavra da adivinha que é um adjetivo, ou seja, que está dando uma característica a alguém? Não seja bocó, está no pomar e no seu paletó. Responda depressa. Qual é a palavra aí que está na adivinha que é um adjetivo, crianças? Professora, essa senhora me pegou. Então, qual é? Quem acertou? Não seja bocó. Está dando característica a nós, né? A quem estão fazendo a adivinha. Então, quem marcou a questão a opção A, acertou. Muito bem, crianças. Agora, vocês já sabem aí o que é um adjetivo, que ele dá característica ao substantivo. O que é importante nós reconhecermos ele aonde? Numa frase, num texto, numa música, até como nós vimos aí em uma adivinha. Quando a gente fala só as características, por exemplo, como nós fizemos na adivinha, você vai saber do que é aquilo que nós estamos falando. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. O que é que está causando muitas doenças aí? Tosse, espirro, falta de ar, no peito. Todos esses sintomas você já sabe que corresponde ao... Muito bem, ao famoso coronavírus, ao Covid-19. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de dar os adjetivos, as características de um determinado substantivo. Entenderam? Agora que vocês entenderam, vamos ao nosso resumo do conteúdo de hoje. O que nós aprendemos hoje? O que nós estudamos, nós vimos, ouvimos? Foi um pouquinho de adjetivo, não é isso? Aí, professora, mas ele é um conteúdo um pouco complicado. Não é. É só você saber identificar as características daquele determinado substantivo. O substantivo ele pode ser só um objeto? Não, pode ser uma pessoa, pode ser uma fruta, como nós vimos aí no nosso jogo dos adjetivos.
Mas crianças, não se prendam somente a essa aula. Hoje a professora vai passar atividades para vocês aí no grupo do WhatsApp, do Google, do Gmail, eu não sei quais são a plataforma que vocês estão utilizando. E aí vocês vão praticar, mas vocês também podem pesquisar um pouquinho aí na casa de vocês. Então vamos ver o que aprendemos hoje. Hoje nós aprendemos sobre identificar em textos o quê? Adjetivos e sua função de atribuição de propriedades ao substantivo. Nesses sites você encontrará um vídeo explicativo sobre os adjetivos e uma contação de história do livro Amaryllis, de Eva Funari. Tá certo? Então vão lá, leiam, pesquisam, vão mais a fundo de cada conteúdo que vocês vejam aqui. Não vão ficar mal acostumados, tá certo? Então vamos às nossas considerações finais. Para mim é sempre bom, é sempre maravilhoso, é sempre um prazer estar aqui com você. Você, criança, que acorda cedo, escova o dente, vem aqui estudar comigo. E como eu disse agora há pouco, não se prendam somente nisso aqui. Vão atrás, explorem, pesquisem, buscam aí mais conhecimento para vocês, através da internet, de livros, de revistas. Identifiquem, tá certo? Nós não sabemos até quando vai essa quarentena. Mas isso não significa que nós vamos nos prender a isso. Nós temos que ir além dos horizontes. E a internet, os livros, nos fazem ir muito além desses horizontes, tá certo? Então vamos lá, eu conto com vocês aqui, ó, na nossa próxima aula, para aprender um pouquinho mais. Acordem cedo que eu estarei aqui esperando vocês. Um beijinho no coração e até a próxima. Tchau, tchau!